Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, com três novos temas para esta semana, sendo que o primeiro deles volta a ter a ver com desporto. Ainda não vamos fazer uma contagem das medalhas, não sei se já estarão a ser atribuídas, mas a verdade é que o dia da inauguração das Olimpíadas, 4 de fevereiro, foi um dia de grande azáfama diplomática, uma vez que Xi Jinping, o presidente chinês, recebeu naquele dia e no dia seguinte várias dezenas de altos dignatários internacionais e, portanto, foi uma jornada, digamos, de alta diplomacia, não lhe pareceu? Sim, foi aliás, essencialmente um barómetro Exatamente, para a claro. posição chinesa no plano mundial. Estas Olimpíadas, como já aqui tínhamos referido, estavam marcadas pela polémica, estavam marcadas em particular por um ambiente internacional, eu diria, menos favorável à China que se tinha vindo a criar nos últimos tempos, em particular por parte dos países ocidentais e muito movidos, sejamos claros, por uma agenda americana de uma certa pressão sobre a China, por virtude, em particular, das questões de política interna, direitos humanos, tratamento de minorias, mas também das ameaças, quer no Mar do Sul da China, mas quer em particular naquilo que são atos e atitudes face a Taiwan, no sentido da possibilidade da reversão do status quo que existe entre a China continental e a China de Taiwan. Os Estados Unidos, ao longo dos últimos meses, têm vindo a tomar posições nessa matéria, e não só os Estados Unidos e os seus aliados, em particular os seus aliados orientais, isto é, da Ásia e do Pacífico, a criação, digamos, a dinamização, a criação do AUKUS, por um lado, e a dinamização do Quad, o AUKUS com a Austrália e com o Reino O Unido, Reino Unido. e o Quad incorporando o Japão e a Índia, criaram uma atitude face à China, digamos, de alguma adversariedade. E tudo isso somado àquilo que é uma certa hesitação europeia face à China, e os Estados Unidos, naturalmente, têm nisso um papel importante e também têm nisso uma consciência europeia de que a China é um poder adversarial, não sendo embora um inimigo, criaram uma pressão sobre a China. Ora, essa pressão veio a consumar-se nas atitudes face às Olimpíadas de Inverno. E essas atitudes são, por um lado, enfim, deixar que as Olimpíadas se processem normalmente ao nível da participação dos atletas, mas dar um sinal pela ausência de presença de entidades políticas nessas Olimpíadas. Viu-se que a questão dividiu os países europeus, por exemplo, um país como a Polónia, que apareceu a dar um gesto face à China, mas a maioria dos países europeus tiveram uma atitude reticente nessa matéria. Naturalmente, que não teve uma atitude reticente aí, a Rússia. E a Claro. presença de Vladimir Putin foi não só notada como presença, mas foi mais do que isso. O encontro que houve entre Vladimir Putin e Xi Jinping traduziu-se numa declaração interessante, eu diria, sob o ponto de vista internacional, e que vale a pena notar porque ela tem significado. A China, vale a pena começar por dizer, porque isto normalmente nunca é dito, nunca reconheceu a ocupação por parte da Rússia da Crimeia. E, portanto, tem em relação à questão da Ucrânia uma posição que não é, digamos, não vai tão longe quanto aquilo que Moscou gostaria. Dito isto, perante aquilo que é, ou que é considerado por parte da Rússia o avanço da NATO para a sua proximidade, a China foi solidária com a Rússia e disse, e não é muito vulgar que a China tenha posições face à NATO, e esse é um ponto interessante, a China disse que a NATO estava a ir longe demais, não tem exatamente as palavras certas. Claro. Mas disse além disso uma outra coisa. Disse que a sua cooperação com a Rússia, que tem várias dimensões, e nós sabemos que ela tem várias dimensões, e a Rússia e a China não foram sempre
como diziam as pessoas mais antigas, valores entendidos, têm sempre as suas divergências, algumas das quais em tempos passados tiveram mesmo ações conflituais em matéria de fronteira. A China e a Rússia, nessa declaração, tem uma expressão muito interessante, que eu não sei se estou a dizer palavra por palavra, dizendo: nenhuma área de cooperação futura fica proibida. Ora bem, não se diz isto inocentemente. Diz-se isto, diz-se isto de uma forma que significa que a área de defesa e segurança está aí também. Pois, evidente. Portanto, a China não se coloca imediatamente ao lado da Rússia, mas dá uma certa solidariedade à Rússia em matéria daquilo que a Rússia entende ser uma pressão ocidental e em particular dos Estados Unidos. Aliás, essa solidariedade foi expressa na reunião que houve do Conselho de Segurança, em que a Rússia, para grande, digamos, reação dos Estados Unidos, e viu-se isso numas declarações da representante permanente dos Estados Unidos nas Nações Unidas, a China colocou-se ao lado da Rússia. E mais do que isso, não deixou que a questão da Ucrânia fosse discutida em termos de Conselho de Segurança. E aqui há um ponto importante para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir. É o seguinte: nestas questões de Nações Unidas, nós às vezes dizemos, mas porquê é que as Nações Unidas não atuam numa situação tão grave como esta situação da Ucrânia? Nas Nações Unidas, questões que impliquem os membros permanentes do Conselho de Segurança, e estamos a falar de 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, nunca têm expressão prática, isto é, um dos países poderia bloquear e por isso mesmo não há possibilidade de se discutir estas questões. Disse, mas isto é a prova da falência das Nações Unidas. E é a prova do que é. A realidade é assim mesmo. As Nações Unidas funcionam para além deste limiar. Claro. E por isso mesmo, portanto, a China aproveitou estes Jogos Olímpicos para fazer um balanço daquilo que é a sua influência a nível mundial. E apesar de tudo, se nós olharmos para as delegações que apareceram em Beijing ou Pequim, como se queira chamar, nós verificamos que a China tem uma presença bastante significativa. Mas há um ponto importante, António, que eu gostava de sublinhar antes de passarmos de tema, que é o seguinte: a Rússia, neste acordo, neste entendimento entre a China e a Rússia, há um ponto que é: a Rússia dá possibilidade à China de utilizar as suas potencialidades em matéria de petróleo e gás. E dir-se-á, bom, essas possibilidades de matéria de petróleo e gás, no fundo, são uma espécie de resposta à eventualidade do chamado Nord Stream 2, o tal gasoduto que existe entre a Rússia e a Alemanha e que eventuais sanções europeias podem vir a pôr em causa. Eu digo sanções europeias, porque só no caso de sanções europeias é que isso pode acontecer. Não haverá nunca sanções, das Nações Unidas contra a Rússia, pela razão que eu expliquei há pouco. A China pode utilizar isto. Mas diz-se, mas se houver por parte dos Estados Unidos, por parte da União Europeia, um bloqueio à Rússia, a China não poderá utilizar isso. Não é verdade. É que há canais terrestres que ligam a China à Rússia, que estão isentos naturalmente de um bloqueio que possa ser feito no caso de haver sanções contra a Rússia. Claro. E esse é o ponto que é útil para a Rússia, como país exportador de gás e petróleo, e é útil para a China como importador obsessivo de gás e petróleo, atendendo àquilo que são as suas condições de produção. Claro. Ainda assim houve um outro encontro que me pareceram surpreendente, dir-me assim ou se não, e recordo-me principalmente do caso da Argentina. O presidente argentino foi a Pequim, encontrou-se com Xi Jinping, no dia anterior estacionou em Moscovo, onde disse que considerava que a Argentina podia vir a ser uma porta de entrada da Rússia na América Latina. Isto vindo de um país que tem um problema complicadíssimo com o FMI. Pareceu-lhe uma boa decisão do presidente argentino? António, eu acho que a Argentina quis aí fazer um contraponto com o Brasil. Como se sabe, estava prevista uma ida à Rússia do presidente brasileiro e, de repente, a Argentina decide fazer um gesto
na sua atividade internacional. A Argentina e o Brasil vivem sempre polarizados no plano internacional. Claro. Ambos dependem imenso dos Estados Unidos, como o António acaba de dizer, porque ao dizer que a Argentina depende do FMI, das instituições do Bretton Woods, nós percebemos que o FMI o que é? É uma estrutura em que o peso dos Estados Unidos é imenso. A Argentina arrisca aí alguma coisa, mas dá um sinal de autonomia. Enfim, pode ter algum preço. Não acredito que tenha um preço excessivo, embora os Estados Unidos tenham uma memória longa nesta matéria. Claro, evidentemente. Muito bem, vamos ficar por aqui nesta primeira parte da Arte da Guerra. Voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá.